Paz do Senhor a todos. Eu quero falar um pouquinho aqui da palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo, né? Que muitas vezes, amado, a gente fica perturbado com alguma coisa que está acontecendo em nossa vida, coisas negativas, que a gente pensa até que é por causa de alguma coisa que a gente fez de errado, mas muitas vezes não é. Então, vamos ler aqui em João, no capítulo 9, e veremos o que acontece às vezes, que não é por causa do que nós falhou, que nós pecou, que está acontecendo alguma coisa que a gente gostaria que não tivesse acontecendo, né? João capítulo 9, que é um exemplo de um cego de nascença. João capítulo 9, versículo 1. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados do pai deles? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa do pecado dele, nem por causa do pecado dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, amado, tudo deixa crer que às vezes acontecem coisas desagradáveis em nossa vida que nós não sabemos por que está acontecendo. Mas muitas vezes é bênção de Deus. Veja que esse cego, ele nasceu cego. E já era um homem, né? E continuava cego. Quanto sofrimento, né? Mas todo aquele sofrimento, todo aquele acontecimento dele ter nascido cego, tinha um porquê. Então os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, este moço nasceu cego, foi por causa dos pecados dele ou foi por causa do pecado dos pais dele? E Jesus respondeu: ele nasceu cego, não foi por causa do pecado deles e nem foi por causa do pecado dos pais dele. Ele nasceu cego para que o poder de Deus fosse revelado através dele. E assim aconteceu. Naquele momento, o poder de Deus foi mostrado naquele cego. Todo mundo o conhecia como um cego de nascença. Ninguém sabia por quê. Eu creio até que nem ele sabia por quê que ele nasceu cego. Creio também que os pais dele também não sabiam. Mas Jesus sabia. Deus sabia. Os discípulos de Jesus não sabiam. Mas Jesus sabia. E naquele momento acabou o sofrimento daquele homem por causa da cegueira que ele conduzia com ele desde menino. E Jesus imediatamente resolveu o problema daquele moço. Jesus mostrou também para ele que aquilo não era uma maldição. Ali eram as bênçãos de Deus. Muitas vezes, amado, nós estamos sendo abençoados por Deus. Mas por ignorância, a gente pensa que é maldição. Por ignorância, às vezes as pessoas que dizem que são de Deus, que são pessoas escolhidas por Deus para mostrar, animar
ao povo, eles não cumprem com o seu papel. Cumpre com o papel de pessoas que não ajudam em nada, só atrapalha. Porque hoje não, sempre foi assim. As religiões sempre destruíram vidas. Esse cego e os pais dele eram religiosos. Tinham seus líderes para orientá-los, para animá-los. Só que não fazia isso. Muito pelo contrário, escravizava as pessoas. Mas o nosso mestre Jesus não, Deus. Quando eu estava falando para meu amigo Edson Costa, que o Evangelho de Cristo é a boa notícia. Então, tudo que está relacionado ao Evangelho de Cristo, sempre é boa notícia. O Evangelho de Cristo, ele salva gratuitamente. O Evangelho de Cristo tira toda a condenação sobre as pessoas. O Evangelho de Cristo perdoa. Às vezes que for necessário, Deus está pronto para perdoar através do Evangelho de Cristo. Então, sempre o Evangelho de Cristo, tudo é boa notícia. Não há mais condenação. Temos o direito, foi nos dado o direito de nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiro da glória celestial com Cristo Jesus. Então é só boa notícia. Então veja, no momento em que Jesus surgiu na frente, na vida daquele cego, a história do cego mudou. Acabou todo o sofrimento em relação àquela cegueira. Ali Jesus mostrou para ele que ele era a bênção de Deus. Ele nasceu daquele jeito exatamente porque ele era uma pessoa que Deus ia mostrar o seu poder através daquele ceguinho. Então todo mundo tomou conhecimento daquela cegueira. E naquele instante que Jesus surgiu na vida daquele cego, todas as pessoas que o conheciam passaram a conhecer a história e conhecer o poder de Deus. Então, amado, às vezes você está sofrendo, mas confia no Senhor, que talvez esse seu sofrimento não seja maldição, e sim seja bênção de Deus. Talvez amanhã Deus vai mostrar o seu poder através de você. Amém? Então, vamos continuar essa leitura e mostrar o que faz religião na vida das pessoas e mostrar o que faz Cristo na vida das pessoas. Veja a luta, a briga, a contenda aqui entre Cristo Jesus e os líderes religiosos. Jesus só trouxe felicidade e paz para esse ex-cego. Tirou todo o medo, todo o peso religioso, Jesus tirou. Mas os pais dele não. Aqui é onde mostra a diferença de quem é de Cristo e quem é de religião. O ceguinho vai mostrar quem realmente foi liberto por Cristo. E os pais dele vai mostrar quem continua escravizado, ligado aos líderes religiosos. Então vamos continuar a leitura. Já falamos a respeito das bênçãos de Deus através do cego, né? E agora vamos continuar. Então vamos adiantar aqui no versículo 18. Versículo 18. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego. Desculpa aí, perdão. Versículo 18. Os líderes judeus não acreditavam que
ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: esse homem é filho de vocês, e vocês dizem que ele nasceu cego? E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: lembre-se que os pais dele faziam parte daquela religião. Os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver. E não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade. Pergunte e ele mesmo poderá explicar. Versículo 22. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Vocês entenderam, irmão, o que faz a religião? O que faz a pessoa ser guiada por seres humanos como a própria pessoa? Eles ficaram indignados quando souberam da notícia e quando viram que as pessoas tomaram conhecimento do que aconteceu com aquele cego e quem o fez. Então, eles com medo das pessoas deixarem aquela religião e se unisse a Cristo, então começaram a ficar aperreados. E, amado, chamaram os pais dele e perguntaram para eles, interrogaram sobre o filho. E os pais dele responderam. Ele sabia de tudo. Ele sabia quem curou, né? Sabia que os filhos eram cegos, mas eles tiraram de lado, com medo. Por que com medo? Os líderes religiosos prometeram, ameaçaram as pessoas, os seus seguidores, quem falasse sobre Jesus, que Jesus era o Messias, o Salvador, ia ser expulso daquela religião. Não poderia mais fazer parte daquela religião. Então eles com medo se acovardaram. Pergunta para eles sabem, ele é de maior de idade, então ele responde por si. Está vendo só, irmão? A diferença entre quem é livre e quem é escravo. Escravo de religiões. Então, veja a diferença do ceguinho. O ceguinho não teve medo de enfrentá-los. Então, vamos ver aqui o 27. O homem respondeu: eu já disse a vocês e vocês não acreditaram, porque querem ouvir isso outra vez. Então eles ficaram interrogando o ceguinho várias e várias vezes. O ceguinho disse: mas eu já respondi várias vezes e vocês não querem acreditarem? Porque querem ouvir isso outra vez. Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus
falou com Moisés, mas este homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. O ceguinho respondeu, que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Diferente, irmão, de quem é escravo como os pais dele, né? Ficaram com medo. Ele aqui ficou contestando, discutindo e sempre ganhando dos fariseus. 31. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram, você nasceu cheio de pecado, e é você que querem nos ensinar, e expulsaram da sinagoga. Então, amado, que reflita sobre essa leitura. Leia de novo. João, capítulo 9, começando pelo versículo 1. Leia você mesmo, anote aí o capítulo, o versículo. Leia, preste bem atenção na leitura e depois pare para refletir sobre a leitura, porque você também tem um crânio, você tem um cérebro, você também é inteligente. Não vá na conversa de ninguém, não. Faça como os bereanos foram educados, segundo a Bíblia fala. Receberam Paulo, prestaram bem atenção no que Paulo estava falando, anotava e foram estudar depois. E chegaram à conclusão que realmente encaixava o que o Paulo falava. Faça isso também. Se você não quer ser escravo de homem, de religião, eles são cruel. Não tem pena de ninguém, não. Entendeu? Porque, amado, religião, líderes religiosos, eles são ser humano. Ser humano que, pelos seus atos, pela sua maneira de agir, veja que são cruel. Que tira até mesmo de quem não tem, sem piedade. Quem tem e quem não tem é a mesma coisa. Então, quando o Senhor Jesus, quando a pessoa realmente aceita Jesus Cristo, então, amado, ele é livre, ele é liberto. Ele não tem medo. Ele fala quando Deus manda ele falar. E poucas palavras valem mais do que muitas palavras daqueles que simplesmente diz que Deus mandou eles falar. Amém? Então reflita sobre a leitura, vá ler novamente, e reflita sobre a leitura e vê se realmente você está enquadrado nessa história do cego ou se você está enquadrado na história do pai, dos pais do cego. Se você for livre ou se você continua sendo escravo, cheia de medo, fazendo exatamente o que os seus líderes religiosos determinam para você fazer.